Minha avó, hoje em dia, tem 84 anos. E nos seus tempos de criança, ela vivia em Minas Gerais. E o ano que irei relatar é o ano de 1939. Sempre que temos uma reunião de família, ela nos conta suas histórias daquela época, quase sempre de fantasmas e demônios. Em uma dessas histórias, ela relembra quando morava na cidade de Paraíso. Morava ela, uma irmã e seus pais em uma casa grande, em uma fazenda isolada da cidade, como toda boa casa assombrada deve ser. Seus irmãos já eram homens formados e não viviam mais com eles. Em uma certa noite, seus pais foram para a cidade, sabe-se lá Deus por quê. E devido a uma chuva forte, ficaram presos na cidade e não retornaram a casa naquela noite. E então, minha avó e sua irmã ficaram sozinhas em casa. Ambas tinham em torno de 12 anos de idade. Essa irmã da minha avó sempre apresentou, segundo ela, um comportamento estranho. E naquela noite fatídica, provou que fazia sentido o seu comportamento arredio e calado. Era uma chuva muito forte, seguida de relâmpagos e trovões a todo momento. Sons estranhos vinham de fora. De repente, a chuva para. Fica um silêncio total. Passam-se alguns segundos e de repente, os cães começam a latir e a uivar, como se vissem algo que devessem afastar da casa. E novamente, um novo silêncio. De repente, um dos cães começa a chorar. Um choro doido, como se estivesse sendo machucado brutalmente, e se silencia. Nesse momento, as garotas se escondem no quarto e trancam as portas. Começam a escutar então barulho de passos ao redor da casa, mas não pareciam ser passos humanos. Era passos de algo pesado e aparentemente com cascos. E aquela coisa para bem em frente à janela do quarto. A essa altura, as meninas já estavam apavoradas. Porém, a irmã de minha avó, como que em um transe, se levanta. Encosta a testa na janela de madeira, com os braços pendurados ao lado do corpo, e por lá fica. Minha avó disse ter ouvido a respiração do que estava lá fora. Aquilo bufava na janela, como se estivesse farejando sua irmã. E fazendo com que os cabelos se movessem, tamanha era a força da respiração daquela criatura. Religiosa, minha avó começou a orar. De nada adiantava. Quanto mais ela orava, mais a criatura se irritava e corria em torno da casa. Até que em um certo momento, a coisa se jogou contra a porta da sala. O som da besta se batendo contra a porta
invadiu a casa e apavorou de vez a minha avó. Sozinha na noite escura, apenas sob a luz de um lampião, a coisa bate novamente na porta da sala. Por várias vezes, essa criatura se jogou contra a porta. Parecia estar decidida a entrar na casa. Minha avó ajoelhou-se próxima à sua irmã, que ainda estava encostada na janela em transe. Segurou sua mão e começou a orar novamente. Como que por um comando do demônio que tentava entrar na casa, a irmã da minha avó foi em direção à porta e iria abri-la, se não fosse minha avó tê-la impedido, empurrando-a contra a parede. Mesmo assim, ela ainda se levantou e seguiu novamente para a porta, como se o demônio que rondasse a casa estivesse dando forças para ela. Minha avó conta que durante toda a noite seguiu esse inferno, esse demônio rondando a casa, tentando entrar, dando urros horrorosos, e sua irmã completamente fora de si. Obviamente, ela não dormiu naquela noite. Pela manhã, seus pais chegaram e a primeira cena foi um dos cães morto na frente da casa, como se ele tivesse sido amassado. Estava com as tripas de fora, como se tivesse sido pisoteado por alguma coisa. Dentro da casa, a segunda cena, uma garota completamente fora de si e outra aterrorizada. Minha avó contou a eles toda a história. Por acaso do destino, uma de suas tias era de um centro de macumba, frequentadora e cavalo de espíritos. Sua mãe pediu a ela então que livrasse sua casa desse demônio que atormentara as duas na noite anterior. Em uma das sessões no centro, sua tia recebeu uma entidade, a qual ela não lembra o nome. E essa entidade disse que aquilo era sim o próprio demônio que estava em torno da casa e tentava entrar para matar a sua irmã, pois ela havia sido prometida a ele. Segundo minha avó, essas foram as palavras do demônio ao ser questionado o motivo de ter ido à casa naquela noite. E segundo o demônio, ele prometeu que ainda conseguiria entrar na casa em outra ocasião. Daquele dia em diante, eles viveram sob constante vigilância, com muito medo, e não demorou muito, vieram para São Paulo, onde ela vive até hoje. Sua irmã teve um destino cruel. Morreu jovem aos 24 anos. Minha avó afirma que anos antes daquele acontecimento, um de seus irmãos ficou rico. E minha avó atribui a ele a oferta da vida de sua irmã ao demônio, em troca de fortuna. Boa noite.